Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido compatriota. Tudo bem com você? Com certeza tu ouviu falar da nova grande notícia da vez. A premiação da atriz Fernanda Torres, que ganhou um Globo de Ouro pela sua participação no filme Ainda Estou Aqui, levando diversas pessoas de ambos os espectros políticos a comemorarem fervorosamente essa importantíssima premiação para o nosso país. Só que, na verdade não. Tu se lembra no vídeo do Álvaro quando eu disse que esse acalmar de ânimos entre os dois espectros políticos não ia durar? Pois é, não durou. É engraçado como esquerda e direita eram unânimes em imaginar que a Fernanda não ia ganhar nada. Com o pessoal mais ligado ao Bolsonaro defendendo que ela não tinha talento suficiente para isso, e a galera mais lulista defendendo que essas premiações hollywoodianas e americanas eram apenas um ímpeto burguês estadunidense que não consegue reconhecer os pujantes talentos da América Latina. No final das contas, os dois estavam errados, mas a vergonha por uma previsão fracassada caiu apenas para um dos lados da balança. E o pessoal meio que ficou sentido. Apesar do discurso de Fernanda não ter sido político, ela é política e o seu filme é profundamente político, o que acaba, voluntariamente ou não, causando uma divisão em quais pessoas se sentem abraçadas, honradas por essa premiação brasileira e outras que definitivamente não se sentem nem um pouco representadas. Se essa ideia parece estranha para você, devo te propor a fazer um pequeno exercício comigo. É só voltar um pouquinho no tempo e lembrar da última Copa. Lembrar das comparações entre a seleção masculina e feminina, lembrar de quantas pessoas comemoraram o fracasso da seleção brasileira simplesmente por poderem colocar isso na conta do Neymar, que não é nem de longe um agente tão politizado quanto a Fernanda Torres, mas se você tiver que colocar ele no espectro, ele vai tender levemente à direita. Essa pira não é de hoje. Nós não vivemos mais no tempo de Ayrton Senna, onde sindicalistas e empresários deixavam suas diferenças de lado e abraçavam-se calorosamente, enquanto o carrinho branco e vermelho, com o patrocínio da Marlboro, cruzava a linha de chegada, balançando a bandeirinha do Brasil. Não. Esses tempos ficaram para trás. Hoje vai ser bem difícil o Brasil ganhar alguma coisa e essa conquista não ser politizada, seja para um lado, seja para o outro. E claro, isso é completamente impossível quando você considera que o filme da Fernanda em si é politizado. E isso, meu amigo, essa ausência de símbolos nacionais, de conquistas que façam pessoas de espectros muito diferentes comemorarem juntas como se elas não fossem inimigos mortais, esses são os elos que mantêm o chamado tecido social conectado. O tecido social é aquilo que faz com que eu tenha algum nível de identificação com você que está me ouvindo. Eu olho para você e eu penso, bom, nós não nos conhecemos, eu não sei de onde ele é, ele não sabe de onde eu sou, exceto caso ele reconheça o meu sotaque, mas ainda assim, nós dois somos brasileiros. Consumimos produtos e mídias muito parecidas, possuímos uma história conjunta, partilhamos de diversas conquistas e aflições. Ou nem tanto mais, né? A aflição do Rio Grande do Sul ficou em grande parte só para eles. Enchentes e secas no Nordeste também não parecem mover o coração dos sulistas. E as queimadas na Amazônia já não mobilizam mais os artistas globais. Mas isso é outra história. O rompimento do tecido social, presente e crescente em diversos países democráticos, é um ingrediente essencial para movimentos separatistas e revoluções de todo tipo. No momento em que um povo não se enxerga mais como um povo, não há motivo para que ele seja também uma nação. Ou que, caso este povo diferente não se veja representado nos representantes do outro povo, ele pode querer estabelecer outras autoridades mais coerentes com os próprios pontos de vista. Mas o povo brasileiro nunca foi afeito a revoluções, então nós não precisamos nos preocupar com isso, não é mesmo? Este rompimento do tecido social não vai nos causar nenhum efeito negativo, não é mesmo? Não é como se ele já estivesse causando diversos efeitos ao redor do mundo, com líderes mundiais renunciando, parlamentos sendo dissolvidos, tentativas de assassinato de candidatos à presidência. Não é como se o extremismo político rasgasse a sociedade no meio e deixasse as duas metades mais fracas, mais fáceis de serem dominadas pelos seus futuros senhores. Você já percebeu onde eu quero chegar com essa reflexão, não é? A minha mente orwelliana não resiste. Tem muita coisa acontecendo sobre a ditadura de 64 nos últimos dias, não é? Uma coisa bastante curiosa. O ministro Flávio Dino tem pautado diversos debates e projetos para rever a lei da anistia e trazer à luz crimes que supostamente teriam sido cometidos durante o período militar. Eventos como o fracassado golpe de Jair Bolsonaro e o suposto atentado do tio França fazem com que boa parte da sociedade seja pelo menos simpatizante. A ideia do sem anistia, embora essa anistia esteja em contextos bem diferentes. O brado, ainda assim, é bem semelhante. Mas pensa aqui comigo, o período militar terminou em 1984, 1985.
com o seu período mais violento, marcado pelo AI-5, tendo fim em 1978. Vamos fazer uma matemática básica aqui para você acompanhar o meu raciocínio. Imagine que você é um jovem militar. Maligno e tirânico, você quer abusar da ditadura militar estabelecida no Brasil para trazer males e torturas terríveis a comunistas e a desavenças pessoais que você possua. Um gênio brilhante. Com 18 anos você é aprovado na escola de cadetes. Você passa aí seus 4 anos até se tornar de fato um oficial e mais uns 10 anos para ser promovido para capitão e estabelecer a sua network dentro do exército, deixando de ser um oficial apenas em nome e passando a ter de fato poder para fazer mudanças significativas no ambiente onde você está. Nesse caso, aprovado com 18 anos, tenente aos 22 e capitão com 32 anos, para você fazer algum verdadeiro mal para alguma pessoa durante o período militar, você teria essa idade, vamos supor aí no finalzinho do período do AI-5, isso é, 1978. Se em 1978 você usou só o finalzinho do AI-5 ali para fazer mal às suas desavenças pessoais, você era um capitão de 32 anos. Isso significa que no ano 2000 você já era um oficial de carreira, 22 anos depois, com 54 anos. Hoje, 24 anos depois, você com certeza é um aposentado, com 78 anos. Por que eu estou fazendo este exemplo hipotético deste militar maligno que viveu durante o último período do AI-5 na ditadura? Porque eu quero que você tenha a imagem deste homem fictício, este responsável moderno, um dos rapazes mais recentes, um dos frutos mais recentes da ditadura, que teve um grau baixo de poder e potencial de causar males a pessoas diversas. Ele teria, hoje, 78 anos. Os membros mais antigos, e que estavam mais ativos durante os períodos mais violentos do regime, certamente seriam bem mais velhos. Essa conversa de anistia não, de revogar e julgar de novo os crimes, é uma legislação que em grande parte versa por pessoas que a terra já comeu. A história é importante e diversas vítimas e filhas de vítimas da ditadura existem até hoje. É uma história que merece ser contada e lembrada. Mas qual é o intuito jurídico por trás dessas leis? A gente vai começar a exumar os coronéis agora e julgar eles pós-mortem? Vamos meter cadáveres dos quais nem se resta mais o esqueleto na cadeia para eles pagarem? Qual que é a finalidade desse movimento, afinal de contas? É unicamente a conscientização do povo, para que eles não sejam mais vítimas de ditadura, dizem aqueles mais idealistas, mais apaixonados pela causa, talvez apoiadores do governo atual, com um senso cívico muito forte e um profundo desprezo a todo tipo de ditadura, exceto a cubana, a venezuelana, a chinesa e a da Coreia do Norte. Não, essas aí tá tudo bem. E não me entenda errado, isso aqui não é uma passação de pano para o período militar. O governo militar foi ilegítimo desde o começo, e ilegítimo a quadrado depois da saída de Castelo Branco. Ele não foi apenas cruel e injusto, como também foi completamente devastador para nossa economia e ineficaz em praticamente tudo que tentou fazer. Se o seu motivo para detestar a Fernanda, a premiação dela ou o filme é porque você é um simpatizante da ditadura militar brasileira, vamos dar uma melhoradinha. Esse pessoal não era bom nem no que eles se propuseram a fazer. Mas voltando ao tópico, aqueles mais idealistas com a mente mais pura imaginam que o objetivo é apenas esse, a conscientização. E pela conscientização nós vamos fazer leis que versam sobre pessoas que em sua maioria já estão no colo do capeta. Sei não, colega. Para mim essa história não cola. Talvez um pouco mais conspiracionista, você deve imaginar que isso é feito com uma ideia de limpar a imagem dos guerrilheiros da ditadura. A ditadura militar tinha um inimigo mortal definido, e várias pessoas inocentes sofreram pelas atitudes que os militares tomavam ao tentar perseguir esses inimigos. Mas fato é que esses inimigos existiam: terroristas, guerrilheiros, ladrões de banco, assassinos, assaltantes, abusadores. Essas eram as peças que integravam o contramovimento da ditadura. Por favor, não se permita imaginar que grupos como o Coluna eram bastiões da democracia ou da liberdade de expressão. Então o objetivo do filme e dessa movimentação do ministro seria limpar a barra destes terroristas de tempos anteriores. Afinal de contas, a anistia não teria feito o suficiente para eles, né? Só que a Dilma era parte desses grupos, né? E ela foi eleita presidente 2 vezes. O brasileiro médio já não liga, cara. O brasileiro médio já não liga para quantos bancos ou carros você explodiu durante a ditadura militar, seja por um lado, seja pelo outro. Então, se a barra desse pessoal já tá limpa, qual seria o objetivo? Qual seria o próximo passo?
senão a canonização. A ideia de que os grupos de resistência durante o período militar eram lutadores da democracia e da liberdade já é discurso comum e falacioso entre os grupos de esquerda. Não seria absurdo imaginar que o governo está tentando emplacar mais uma narrativa para colocar esse pessoal, em larga escala filiado a partidos como o do PT, como grandes heróis nacionais. Se essa narrativa emplacar, eles têm uma bandeira perpétua de virtude, mais um lugar garantido no debate público por algumas décadas e mais uma virtuosa bandeira para levantar. Uma bandeira para cobrir a gigantesca mancha de corrupção que se tornou indissociável do Partido dos Trabalhadores. Afinal de contas, o que é o desvio de alguns bilhões de reais, o impedimento de processos judiciais, compra de votos de centenas de deputados, comparados com a grande e brilhante honra de terem lutado contra os malditos milicos da ditadura militar? Isso é apenas um passado sombrio dos nossos heróis vermelhos. Essa é uma narrativa que o pessoal pode tentar emplacar. E antes que você me diga que isso é impossível ou muito difícil, lembre-se de Marielle Franco. Outros mais materialistas podem imaginar que, no final das contas, o objetivo é grana. Afinal de contas, se fomos perseguidos por tanto tempo por esses malditos militares e por tantas décadas, o nosso clamor foi silenciado, nada mais justo que uma reparação. E para as famílias dessas vítimas perseguidas, especialmente aquelas filiadas ao partido, é natural que seja feita uma compensação monetária, que por sua vez vai ajudar a financiar mais e mais projetos de poder do Partido dos Trabalhadores. Mas eu vou um pouco além. Entenda, eu não acho que essa movimentação, esse reviver dos traumas da ditadura, são uma mera questão de narrativa ou de grana. O governo atual é fechadão com os artistas e com a Rede Globo. Ele já controla a narrativa. O fundão eleitoral aprovado por Jair Bolsonaro junto com o orçamento secreto garantem que grana também não é um problema. E se algum dia ela chegar perto de ser, podemos contar com o nosso ministro Haddad para dar jeito no problema. Eu acho que isso é sobre poder. E não da maneira indireta, como a cultura e a grana normalmente levam ao poder. Eu tô falando de poder de verdade, vamos dizer assim. Afinal de contas, os grandes vilões da ditadura já estão mortos. O tempo consumiu seus corpos e suas almas. Mas o quão fácil é emplacar a narrativa de que ainda hoje existem potenciais ditadores e defensores de regimes totalitários em nosso meio? É especialmente fácil emplacar esse discurso porque essa gente existe mesmo. E se as pessoas estiverem suficientemente comovidas pelo sofrimento de alguns antepassados, pode ser possível passar uma legislação preventiva só para ter certeza que a ditadura não vai cair de novo. A gente revoga os direitos e prende alguns opositores. Por que não? Jair Bolsonaro e praticamente toda a sua família são apoiadores da ditadura militar e iam tomar cana se uma legislação dessa acontecer. Sem Jair Bolsonaro, a direita perde o seu principal nome, e pelo menos pela próxima década, qualquer outro deputado ou senador poderia ser associado a ele e devidamente enquadrado nessa legislação de potencial futuro apoiador da ditadura, perdendo também seus direitos e talvez também indo em cana. Eu sei, eu tô viajando muito, esse tipo de coisa nunca aconteceria. Nós temos fervorosos bastiões da justiça nas grandes esferas de poder, pessoas que jamais permitiriam esse tipo de absurdo tramitando. Não é como se nossos ministros tivessem descondenado e libertado um homem que foi preso e teve a sua sentença passada em 3 instâncias por mais de 10 juízes. Não é como se nós estivéssemos cada dia mais próximos de países como Venezuela e Rússia, onde prender os seus opositores políticos seja a prática comum daqueles que estão no poder. Não é como se a gente já tivesse experimentado medidas ditatoriais em cima das redes sociais e diversos outros meios de comunicação ao redor do país. Não é como se vozes dissonantes já não tenham sido perseguidas ao ponto de serem essencialmente caladas e banidas da esfera pública, ao ponto de que sua presença em qualquer rede social se tornasse ilegal e boa parte do seu patrimônio tivesse sido cerceado no processo. Não é como se você tivesse que pensar 3, 4, 5 vezes antes de antagonizar certas figuras públicas que atualmente têm bastante poder no país. Eu estou só vendo dragões dos moinhos de vento. O Bolsonaro já está inelegível e a chance dele ser preso não é baixa. Claro, ele mereceu, tanto pelos acontecimentos de janeiro quanto pela maneira porca como ele lidou com a pandemia. Mas tal como grandes mentiras carregam alguma pitadinha de verdade para conceder valor a elas, as maiores injustiças também costumam se apresentar, fingindo serem retas, prudentes e necessárias.